Recording in progress. Hoje é quarta-feira, dia 22 de novembro. Chove em Santa Maria. São 18 horas e 23 minutos. Vamos começar a nossa aula de inglês na Med School. Eu sou o Teacher Pita e estamos aqui hoje à beira da prova da URGS, tá? Então hoje eu preparei para vocês uma revisãozinha para URGS, tá? E essa revisão começa com prova de URGS, tá? Porque assim, não adianta, gente. Você quer fazer prova, quer passar em prova, tem que fazer prova. E eu fui catar uma prova que eu sei que você não viu. Eu fui catar um texto que eu sei que você não viu. Mas a grande vantagem é que as questões que eu selecionei para você são muito parecidas com os tipos de questões que caem hoje. E o nível da prova que eu selecionei para você é exatamente do nível das provas do dia de hoje. Claro, como a gente tem um encontro mais curto, como eu preciso trabalhar com todas as questões, eu dei uma editada, dei uma encurtada na nossa atividade para caber dentro da nossa aula de hoje. Vamos então, filhos e filhas, sem mais nem meio mais, vamos lá para a nossa aula de hoje. Tchurup, tchurup. Joia, tô com a prova aqui na tela, jovens, tá? Então, assim, ó, taran! A pessoa entrou na prova, tá? E viu ali, assim, a URGS, viu lá essas imagens ali, né? Acho que são anjos, mas eles têm espada. Será que são vikings? Será que são outros seres alados? Não sei. Vou para o texto e começa assim: The dramatic story of war among angels. Olha, então já sei que é anjos. Não tem título, tem a imagem, né? Vamos para a primeira questão. The title that is not appropriate for these taxes. Então, de novo, eu estou olhando para aquela parte da prova da URGS em que as questões são em inglês, tá? Então, diz assim, the title that is not appropriate for the text, tá? Então, eu quero a que não. De novo, eu preciso lembrar vocês, filhos e filhas, que essa é a primeira questão. Você não tem que responder de saída, tá? A gente só quer que você conheça sobre a prova, tá? Então, o que a gente faz? Deixa eu pegar minha canetinha aqui, tá? Marca o not, tá? Por que eu marco o not? Porque é muito importante que você marque aquela palavra que é central. Né? Sempre lembrando, revisando. Se for a incorreta, a que não, errada, marca essa palavra, tá? Então, o título, eu quero o título, que não é adequado. John Milton's Paradise Lost, The Story of Genesis, The War of the Angels, Strife in Heaven e The Fall of Lucifer. Tcharam! O bacana dessa questão é que tem 4 verdades aqui no texto. E se eu leio e entendo essas verdades, eu já começo a entender sobre o que é o texto, tá? Então, eu vou fazer só o seguinte, tá? Eu vou mostrar a primeira linha do texto que diz assim: The dramatic story of the war among angels. Só esse pedacinho aqui, ó, tá? Deixa eu só pegar minha canetinha de novo aqui, canetinha, aqui, ó. The dramatic story of war among angels. Então, ó, a dramática história da guerra among, entre. Lembra de novo que essa palavra significa entre, tá? E a gente em inglês tem uma outra palavra que significa entre. Já vi cair em prova, já vi cair na URGS. E não custa nada eu dar uma olhada nessa palavra. Deixa eu só botar aqui os exercícios da semana passada, que espero que as pessoas tenham feito e tenham resolvido as perguntas, dúvidas, questões, tá? Vamos lá. A gente tem a palavra among, que significa entre, e também tem a palavra between. Todas são preposições, tá? Between, que também significa entre. Atenção, qual a diferença? É que between é entre dois, tá? E among é entre mais de dois. Mais de dois. Ou seja, essa é a questão que caiu numa prova, ó. O Brasil é o maior espaço em branco, seus vizinhos. E as opções eram among e between. Na outra frase, os Estados Unidos é o mais poderoso, tarará, seus vizinhos. As opções eram among e between. E era essa a informação que resolvia a questão. Então, lembrando, se for o Brasil entre os seus vizinhos, among, porque a gente tem um monte de vizinhos. Se for os Estados Unidos entre os seus vizinhos, between,
porque os Estados Unidos têm 2 vizinhos, o Canadá e o México. Ok? Então, lembrando, among e between. Não esqueçam disso, filhos, por favor, de volta para a prova. Tá? Então, mas com essa informação, tá? Ah, cadê a borrachinha? Aqui. Com essa informação, eu já consigo, eu sei que a gente não faz isso, tá? Mas já consigo dizer, olha, cara, The War of the Angels, esse é um dos títulos, não é letra C. Então, só lendo a primeira parte, eu consigo fazer isso, tá? Vamos para a próxima. O texto contém an analysis of the causes of the angels' war in heaven. Uma análise das causas da guerra dos anjos no céu. Cara, é a segunda vez. Eu já li no texto que é sobre a guerra dos anjos, no Guerra dos Anjos. Já sei que não é, o título pode ser A Guerra dos Anjos, e a letra vem uma análise das causas da guerra dos anjos. Legal. Letra B, a detailed account of the fight between Michael and Lucifer. Então, a detailed account, ou seja, uma história, um conto detalhado, e o que a gente tem que chamar atenção nessa questão, nessa alternativa, é isso aqui, detailed. Pode ser que seja, filhos, um account, um conto, uma história, tá? Mas eu preciso ter certeza se ela é detailed, tá? Sobre a luta entre Michael e Lucifer. Se você viu o seriado Lucifer, talvez ajude um pouquinho aqui nessa história. Letra C. A brief summary of Milton's narrative poem. Olha só, cara, não é a primeira vez, tá, que o letra A, Milton, aparece numa questão, tá? Não é a primeira vez. Então, a brief summary, cuida só o que a URGS está fazendo. Ele está dizendo, olha, é um conto detalhado, né? É um resumo breve do poema. An explanation of the existence of free will, uma explicação. Então, o que eu tenho que decidir ao ler este texto é se é uma análise, é um conto detalhado, é um breve sumário, é uma explicação ou é um conto, a tale about the creation of the world, tá? Então, no fundo, quando eu ler o texto, e eu lerei o texto daqui a pouco, no fundo, quando eu ler o texto, para responder a questão 2, eu preciso decidir qual dessas opções sublinhadas é a resposta certa. Vamos para a próxima. Eu sei que muitos de vocês querem ler o texto agora, mas eu preciso atentar para a estratégia. Número 3, according to the text. Lembra? Não percebe? Nada de gramática, tá? É só interpretação de texto. Essa é a prova pura da URGS. According to the text, e atenção, essa é a parte difícil da prova da URGS. Michael was powerless against Lucifer. Então, Michael estava sem poder, sem energia, sem força, estava impotente, powerless. Less significa ausência de, power é poder. O Michael amarelou para o Lucifer. Letra B. Lucifer refused to obey the first man. O Lucifer disse, não, eu não quero, refused, né, to obey, obedecer the first man, o primeiro homem. O que será que esse Lucifer fez? Tem nada a ver com a série, pelo amor de Deus. Letra C, the bad angels hurt Michael. Os anjos maus machucaram o Michael. Oh, não. Letra D, a seraph is a kind of angel. Um serafim é um tipo de anjo. Serafim é o nome da rua onde eu tô aqui agora, Serafim Valandro, tá? E Lucifer foi derrotado forever. Oh, não sei. De novo, a gente só tá lendo as questões para poder entender. Essa eu vou abrir para responder durante a aula agora, tá? The best Portuguese translation for the verb challenge is... Eu vou aguardar as pessoas que estão em aula, vou mostrar aqui, pegar aqui o meu... Só me dá um joinha, você sabe como é que funciona. Me dá um joinha se você já tiver respondido a questão, abrir 30 segundos. Qual é a melhor tradução entre as opções abaixo? Para a tradução do verbo challenge, já tem um joinha, 7 segundos. Resposta certa, única, boa e possível. Para o verbo challenge, eu estou enrolando para enquanto você possa fazer, é desafiar. De novo. Qual é a nossa estratégia aqui? A nossa estratégia ao ler as questões antes é 1, poder entender sobre qual é o assunto do texto lendo as questões. 2, encontrar as questões mais fáceis. Minha estratégia que eu faço com vocês em aula é a mais básica, em que eu faço uma a uma, mas você com a prova na mão, já pula e vai direto para aquelas questões que você acha fácil. Então, abriu a prova, olhou a questão 4, pode ir direto para 4. Qual a tradução da palavra tal? Vai direto. Já marcou um ponto ali, tá?
Próxima, mas lembra de ler as outras. The phrase "the bounds of heaven", linha 14, significa eu vou para essa questão Ctrl Shift 4, vou fazer essa questão, tá? Tá? Então, na linha 14, eu vou encontrar este trecho aqui, the bounds of heaven. Ok? Vamos lá para a linha 14. Vamos achar onde ela está. Linha 10, 14. Aqui. Tá? Deixa eu só diminuir aqui. Vamos lá. Ó. Michael asks for assistance, and on the third day, the Son of God comes forward. He pursues the enemy to the bounds of heaven, and the bad angels throw themselves into the bottomless pit. Só precisa ler este pedacinho aqui. E quem é fã de Bob Marley já traduziu o bottomless pit, tá? Me dá um joinha se você já descobriu a respostinha, ou quando você descobrir a respostinha, não vale procurar no Google. Uau, 7 segundos. Carosas, tá? Vou traduzir o textinho. Se você ainda não respondeu, dá um pause, tenta responder, tá? E volta a dar um play a hora que você já tiver a resposta, tá bom? Vamos lá. O Michael pede assistência e no terceiro dia o Filho de Deus comes forward, se apresenta, vem, surge, chega no pedaço, tá? E ele quem? O Filho de Deus persegue o inimigo até the bounds of heaven. E os bad angels, os anjos maus, throw themselves, jogam-se into the bottomless pit. Jogam-se no poço pit bottomless. É a segunda vez que aparece uma palavra com less. A primeira era powerless, sem poder, impotente. Agora é bottomless. Bottom é o fundo, less é ausência. O que é bottomless? Sem fundo. O que é pit? Poço. Você tem no seu corpo um armpit, que é o sovaco. É o buraco pit do braço. Armpit. Então tá. Ele persegue os inimigos até the bounds of heavens. Até os portões celestiais e eles se jogam no buraco? Não. Até as amarras celestes e eles se jogam no buraco? Até as fronteiras do firmamento? É. Céu, firmamento. Letra D, até os limites do céu? Ah, pode ser. Ou letra E, até os recantos do paraíso, tá? O que eu já elimino de cara aqui? Portões celestiais, porque ninguém se joga dos portões. Amarras celestes? Não, porque ninguém se joga das amarras. Recantos do paraíso? Ah, ninguém se joga dos recantos do paraíso, porque tem que ser um lugar em que os caras se jogam, se atiram, tá? Tá? Então vamos lá. Heavens, o que vai matar a questão agora é heaven, bounds of heaven, tá? E a escrita em amarelo tá errada, tá, gente? O correto é assim, tá? Heaven, tá? Heaven é o céu, mas não o céu, o firmamento, que é o que a gente vê quando a gente olha para cima. É o céu de paraíso, onde Deus mora. Então a resposta certa, D de Dinamarca, acertou se você marcou D. C e D estão ali para a gente confundir, ok? Apagando as minhas. Vamos em frente. E eu acho que a gente tem informação para responder mais uma, mas eu não vou para ela agora, porque eu estou procurando as questões mais fáceis de responder. Questão de número 6. Vou pegar. Ok? Já estou contando o tempo, me dá um joinha quando responder qual o significado de bottomless pit. E só me dá um joinha quando você já tiver a resposta. Bem, 5 segundos! Meu Deus do céu! Se você não respondeu e está assistindo essa aula gravada, não tem problema. Dá um pause e responde. E aí dá um play, tá? Espero que você tenha marcado como resposta única, boa e possível. Letra B de Brasil, endless hole. Tá? Então vamos lá. Por que não? Porque deep sea é mar profundo.
Continuous road é estrada contínua. Huge well não é grande bem, tá, gente, nesse caso. Well é poço, poço grande, tá? E letra E, a palavra abismo tá ali só para te enganar, tá? Porque sim, um bottomless pit é sim um abismo. Mas o problema é que o adjetivo é fearless. É a terceira vez que aparece isso. Será que vai cair less mais substantivo na prova? Mais adjetivo na prova? Vamos lá, vem comigo. Less é ausência de. Se bottom é o fundo, less é ausência de fundo, é sem fundo. Se powerless é sem poder, impotente, o que é fear? Fear é medo. Quando alguém é fearless, essa pessoa é destemida. Perguntinha clássica aqui. Você já ouviu falar? Vou perguntar para a audiência, tá? Você já ouviu falar da Fearless Girl? Fear. Ops, espera aí. Você está vendo a minha tela, né? Fearless. Fearless Girl. Você já ouviu falar na Fearless Girl? Eu não sei se você me deu um joinha. Não? Então, olha só. Fearless Girl é essa menina que foi colocada na frente do touro lá da Wall Street, né? Então tá lá o touro, que representa o capitalismo, que representa, né, o crescimento, né? Quando a economia está boa, ela está bombando, né? E aí colocaram, eu acho que em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, uma estátua de uma menina, né, que não tem medo do touro, e ela foi chamada de Fearless Girl, menina destemida. Eu acho que o tema e a razão disso foi o Dia Internacional da Mulher, mas eu não, realmente, nesse ponto, eu não tenho certeza. Fearless, sem medo, destemida, ok? Ou destemido, no caso dela, destemida. Tá? Então, por isso, a gente vai ficar com a letra B de Brasil nessa questão, tá? Porque... deixa eu tirar isso aqui. Vai ficar com a letra B de Brasil, porque é buraco endless. O que é endless? Sem fim. Ok? Deixa eu só voltar a apagar aqui. E vamos para a próxima questão. Podia ficar lá em cima. Próxima. Complete a frase abaixo com o verbo apropriado, tá? When Earth, espaço em branco, to be, the angels were in heaven. Me dá um joinha a hora que você tiver respondido esta questão. Yes! Tá? Bom, essa é uma questão que exige o conhecimento de um tempo verbal chamado passado perfeito, tá? Tem duas ações acontecendo no passado aqui, tá? Uma aconteceu antes da outra. Então a frase é assim: quando a Terra veio a existir, eu vou traduzir do jeito mais feio, tá? É o verbo come mais to be. Veio a ser, veio a existir, foi criada. A Guerra dos Anjos, verbo terminar. Então, quando a Terra foi criada, quando a Terra existiu, quando a Terra veio a existir, a Guerra dos Anjos já tinha acabado, tá? Então é isso que eu quero buscar aqui, tá? Esse tempo verbal chama past perfect. Past perfect é uma ação no passado que aconteceu antes de outra ação no passado. E em inglês tem que ter had, tá? É had mais um verbo no particípio. E ela precisa de um outro verbo no passado. Por isso que a resposta certa é letra A de América. Lembrando, se você tiver dúvidas, perguntas ou questões, pode perguntar no chat ou pode perguntar no nosso plantão toda sexta-feira, às 17h30, tá? Você não precisa estar na aula presencial para fazer perguntas. Toda sexta-feira, 17h30, tem plantão. Vamos para a próxima questão. Estou quase no final e a gente vai para a leitura do texto. A frase: Lucifer is ordered to obey the Son of God. Lucifer, e essa questão é super importante, tá? Is ordered to obey the Son of God. Peguei o meu cronômetro e pergunto: qual a resposta certa? Me dá um joinha quando tiver encontrado a resposta.
Oh, 27 segundos. Lembrando, se você não respondeu a questão ainda, dá um pause, volta quando tiver respondido, tá? Então a frase diz assim: mandaram o Lúcifer, ordenaram o Lúcifer, eu vou traduzir feio, o Lúcifer é ordenado, tá? Mas vou traduzir de outra forma. Ordenaram ao Lúcifer que obedecesse, ao Filho de Deus, e eu sei que você lembra desse verbo, eu sei que você sabe que tem uma pergunta que fala sobre isso, e eu vou voltar nela, tá? Vai ser a próxima que eu vou responder, tá? Então, mandaram que o Lúcifer obedecesse o Filho de Deus. Significa que o Filho de Deus ordenou Lúcifer a obedecê-lo? Não. Mandaram, tá? Então, não. Lucifer orders the Son of God to obey him. Lucifer ordena que o Filho de Deus o obedeça. Não. Deus ordena seu filho a obedecer Lúcifer. Não. Se você não marcou A, se você não marcou B, se você não marcou C, você tem 50% de chance de ter acertado essa questão. Letra D. Lúcifer obedece às ordens do Filho de Deus? Não. Someone, alguém, mandou o Lúcifer obedecer o Filho de Deus. Você lembra da aula passada? Você lembra que a gente estava falando de voz passiva? Por que a gente está falando de voz passiva quando a gente está olhando para a prova da URGS? Tá? Fica aí o pensamento. Tá? Então, resposta certa, letra E de escola. Vamos para essa linha, tá? Linha 6 e 7. Porque eu tenho uma questão, eu lembro que tem uma questão sobre isso, vou lá para a linha 6 e 7, tá? Eu vou pedir para que você foque a tua concentração agora nesses pedacinhos aqui, ó. Aqui. Aqui. Tá? Eu vou ler para ti. His story begins when Lucifer is ordered to obey the Son of God. Por que eu estou sublinhando? Lucifer refuses. The rebellious angels join him and challenge the power of God. Tá? Vou traduzir para ti agora. His story, his de quem? Tá? De quem? Provavelmente do autor do texto. Você ainda não leu isso, mas está aqui o nome dele, John Milton, tá? A história dele começa quando Lúcifer é ordenado a obedecer ao Filho de Deus. Então, estamos na firma, lá, na firma Heaven, né? O Filho de Deus virou gerente, do nada. E o Lúcifer diz, mas peraí, era a minha vez de ser promovido. Né? E aí diz assim, não, agora tu vai obedecer o filho do chefe, ele é o novo gerente do pedaço aqui. Lúcifer diz, não vou. Não vou, porque esse chefe dele aí não sabe de nada, chegou ontem, né? Lucifer refuses. O Lucifer se recusa. Vamos para as questões, vamos catar a questão. Não é essa. Opa, só apagar isso aqui. Não é essa. Não é essa. Aqui. Aqui. De acordo com o texto, o Michael estava powerless against Lucifer. Eu lembro que fala que o Michael pediu ajuda. Pode ser. O Lucifer se recusou a obedecer o primeiro homem? Não. O problema dele é com o filho de Deus. The bad angels hurt Michael? Não. Os bad angels, eu acho que eles se jogaram, né, do abismo, no abismo sem fim. Um serafim é um tipo de anjo? Não sei, não li nada sobre isso. Lucifer foi derrotado para sempre? Não sei, ele fez um seriado recentemente, tá? Então já eliminei duas. Vamos para o texto. Mas antes de ir para o texto, eu preciso fazer uma paradinha. Eu vou dar uma pausa e eu já volto para completar o texto, tá bom? Um instante só, eu já volto. Vamos deixar para a nossa segunda parte.